confira no Unisul TV Esporte desta terça-feira, 1º de junho. Vamos falar sobre Fórmula 1 e muitos acidentes e confusão no GP da Turquia. As informações do catarinense sênior disputado em Tubarão. Os gols do empate do Capivari Futsal na disputa do catarinense. Fique ligado, Unisul TV Esporte começa agora. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias do Brasil e principalmente do esporte de Tubarão e da região da Murel. Hoje um programa recheado com muitos assuntos, muitas atrações, sendo um programa de hoje imperdível nessa terça-feira. E a gente já começa falando. Antes de falar de futebol amador, você já sabe, tem o nosso contato por e-mail, tem o nosso MSN também, estamos online, Unisul TV Esporte, @unisul.br, espaço sempre aberto para você de casa participar, é o nosso endereço eletrônico também, e também o nosso portal de internet, www.tvsulsc.com.br, e a nossa produção daqui a pouco vai preparar no ponto aí, tvsulsc.com.br. Agora sim, o pessoal está colocando aqui embaixo, você de casa tem como participar também através do nosso portal de internet. A gente começa falando sobre futebol amador. O Campeonato Municipal de 13 de maio chegou ao fim do primeiro turno e o retorno já começa na próxima semana. Você fica sabendo como está a classificação do Campeonato Municipal de 13 de maio após essas 5 primeiras rodadas. E olha, quem está liderando é o Santa Cruz em primeiro lugar com 12 pontos. Lembrando que nessa primeira fase do Campeonato Municipal de 13 de maio se classificam 4 equipes. 4 equipes passam para as semifinais. O Santa Cruz em primeiro com 12 pontos, vem liderando o Santa Cruz. Segundo lugar vem o Laje com 11 pontos ganhos. Em terceiro, o 13 de maio com 7. Ao lado do 13 de maio vem o Monte Alegre, que também tem 7 pontos ganhos. Em quinto lugar, fora da zona de rebaixamento, fora da zona de classificação, o Juventude tem 6 pontos. E em sexto lugar, o São Gabriel, que ainda não somou pontos. E quem está brigando ali, está todo mundo brigando pela última vaga, é o seu 13 de maio, Monte Alegre e Juventude. 3 equipes brigando por 2 vagas no Campeonato Municipal de 13 de maio. O assunto agora é Fórmula 1. O Grande Prêmio da Turquia foi cercado de polêmica. As RBS se atrapalharam e depois de tanta atrapalhada, quem se deu bem foi a McLaren. A prova caminhava para uma vitória tranquila de Marco Webber, só que na volta 41, Vettel tentou uma manobra quase suicida e jogou fora a sua corrida e quase tirou da prova o companheiro de equipe. O australiano continuou e o alemão abandonou. Quem aproveitou a manobra desastrada foram os ingleses Lewis Hamilton e Jenson Button, e olha que os dois brigaram também pelo primeiro lugar. Mas a equipe inglesa falou pelo rádio para os pilotos pouparem combustível e eles seguiam assim até o final. No fim, vitória de Hamilton, a primeira dele no ano, com Button em segundo e Webber em terceiro. O curioso é que Sebastian Vettel saiu do carro depois da colisão, fazendo gestos de que o Webber era maluco. A quarta posição acabou com Michael Schumacher. Felipe Massa terminou em sétimo. Rubens Barrichello foi o 14º. Lucas de Grassi completou a prova em 19º. E Bruno Senna abandonou faltando 12 voltas para o fim. A próxima corrida acontece no dia 13 de junho, momento que todos estarão de olho na Copa do Mundo. Resta saber como está o clima entre Vettel e Webber da RBR no Canadá. Aí as informações da Fórmula 1, quem se deu bem no fim das contas foi a McLaren. Depois o jogo de equipe todo atrapalhado da RBR, Sebastian Vettel e o Mark Webber estavam em primeiro e segundo lugar. A RBR está sobrando nesse Mundial de Fórmula 1 e os dois, ocupando as 2 primeiras colocações, conseguiram tirar o Vettel da corrida do GP da Turquia e o Webber caiu para terceiro. Quem se deu bem foi o Hamilton e também o Button, que briga pelo título. Os dois, agora a McLaren vai chegando nas RBR. E as McLaren, o Felipe Massa ainda encontra algumas dificuldades, Fernando Alonso também não foi bem, e assim vai prosseguindo o Mundial de Fórmula 1. Essa matéria foi enviada pela TV Cultura, teve alguns problemas de áudio ali, TV Brasil, desculpe, tivemos alguns probleminhas de áudio ali, mas sempre que pode a gente vai exibindo as matérias, tanto da Fórmula 1 quanto os gols do Campeonato Brasileiro, e a gente sempre agradecendo a TV Brasil. Vamos falar agora sobre a Arena Multiuso. A cada semana tem um capítulo a mais na história que já dura alguns anos. O governo municipal se esforça para acelerar esse processo.
A área do antigo aeroporto deve começar a receber a obra da Arena Multiuso ainda em outubro deste ano. O valor de R$1 milhão garantido pelo governo do estado vai ser repassado ao município em 2 parcelas de 500 mil nos meses de novembro e dezembro, após o período eleitoral. Para a construção, a Prefeitura de Tubarão pretende analisar quanto poderá contribuir ainda este ano. Nós iríamos, nesse ano, dar uma contrapartida de 1.800.000. Como o valor do Estado foi reduzido, nós vamos recalcular proporcionalmente. 6 milhões nós entraríamos com 1.800. 1 milhão nós vamos fazer essa regrinha de 3 aí para ver quanto que o município vai disponibilizar como contrapartida no ano de 2010. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, o estado vai colocar no orçamento do próximo ano os 5 milhões restantes para completar a participação na obra da Arena. E nós vamos fazer de tudo para administrar bem esses recursos, esse 1 milhão. Cabe novamente, vai entrar no PPA, novamente os outros 5 milhões do governo do estado já vão ficar segurados em orçamento, que é o mais importante, é ter orçamento. A obra está orçada em R$10 milhões. O governo do estado entra com a maior parte, 6 milhões. O município fica responsável pelo restante, 4 milhões. Já a Unisul cede o terreno, os projetos e vai cuidar da administração. No começo do mês, o governador Leonel Pavão esteve em Tubarão e assinou um termo de compromisso de participação do estado no projeto. A Arena Multiuso é um sonho que há anos não sai do papel. A obra vai ser composta por quadras esportivas, arquibancadas para 3.500 espectadores, teatro, área de lazer e uma concha acústica retrátil. A previsão é que em até 2 anos esteja concluída. O que nós queríamos mesmo nesse ano era de que a obra se iniciasse. Esse era o nosso objetivo principal e que está sendo alcançado. Muito bem, vamos falar sobre o assunto. Muito boa tarde, Matheus Madeira. O acidente agora na ponte atrapalhou a vida de todo mundo, inclusive a sua. Inclusive a minha ponte do centro parada, batida lá na cabeceira, os carros parados lá, ponte repleta. A gente teve que sair de ré, dando ré, saindo da ponte. Uma manobra pela arriscada. Primeira vez inédita, não né? Tão arriscada quanto aquela da RBR ali, mas uma manobra meio arriscada ali, sair, pegar o fluxo atrás ali. Mas no fim da conta deu tudo certo, cheguei um pouquinho assim atrasado, um pouquinho a coisa. Deu tempo de pegar o primeiro bloco ainda. Vamos falar sobre a Arena Multiuso. O governo municipal está arregaçando as mangas porque está difícil esperar pelo governo estadual. Na verdade tá tentando forçar, mas o primeiro passo vai ter que ser dado pelo governo do estado. Aí está se falando que o período eleitoral, aí as obras começam em novembro. Se der segundo turno, o período eleitoral vai até o final de outubro, né? Isso não vai começar no 1º de novembro, com o segundo turno lá para o 27, 28 de outubro, que é a data marcada. Não sei que é o certo, mas é por ali. Finalzinho de outubro vai ter eleição de segundo turno. Se a eleição tiver segundo turno, já joga para dezembro. Quer dizer, muito difícil acreditar que essa obra comece esse ano. Muito difícil. O governo vai ter um governo já com a eleição definida, com 2 meses pela frente. Vai se deixar tudo para o ano que vem, com toda certeza. E a prefeitura, nesse sentido, a prefeitura tem até razão. Quer dizer, se o governo do estado que falou em 6 milhões agora está falando em 1, a prefeitura também vai controlar o seu investimento. E investir proporcionalmente. Só que sem os 6 milhões do governo do estado, sem 4 milhões da prefeitura, o negócio não vai sair nunca, a novela vai continuar. Bobear, daqui a pouco eles fazem uma cerimônia de entrega do projeto de novo, né? Mais uma vez. Tá certo. Nós vamos ao intervalo. Próximo bloco nós vamos falar sobre tênis. Teve muito tênis esse fim de semana em Tubarão. Vamos falar sobre o futsal, os gols do jogo do Capivari. A gente fala sobre a Unisul que entra em quadra hoje à noite. Seleção brasileira. A gente começa a entrar em ritmo de Copa do Mundo. A gente já volta.